Vamos lá, Carlinhos, tá gravando. Vamos analisar o fechamento de mercado hoje no dia 17/5, onde a gente vê que o índice continua dentro daquela perna corretiva de uma perna anterior de baixa, certo? Uhum. E que hoje também foi um dia que teve notícias 9h30, né, Carlinhos? Isso. 9h30, 2 horas e 3 horas. 9h30, 2 horas e 3 horas. 9h30, 2 horas foi o discurso da presidente do Banco Central Europeu e às 3 horas foi o discurso do senhor Jeremy Powell, presidente do Fed, certo? Beleza. Sim, Na abertura do mercado, no overnight, existia uma questão de um viés otimista global. Por quê? Durante o overnight, todos os índices futuros estavam trabalhando com uma expectativa positiva, podemos falar assim, porque todos eles estavam trabalhando com no bull market, né? A, a demanda compradora estava dominando o mercado durante a movimentação da madrugada anterior. A gente observando isso, a gente espera que o nosso índice replique essa movimentação lá de fora, certo? certo. A hora que ele já abre guepado. Então ele já precifica no leilão esse otimismo, né? A demanda compradora gira no mercado, tá? Se a gente for olhar aqui no gráfico de diário, tá? A gente vê que o índice então fez essa perna de baixa e nesse momento então está fazendo uma correção. Agora ele chega próximo de 38,2 de Fibonacci. Ele chega próximo de uma região de fundo anterior rompido, chega próximo de outra região de fundo anterior rompido e chega próximo de outra região de fundo anterior rompido. Logo a gente tem então essa, esse patamar de preço aqui, ó, como uma região que contém memória de preço. Beleza? Certo. Uhum. Beleza. Ontem faltou um titico para ele testar a média móvel de 21, certo? Sim. Hoje ele já violou a média móvel. Um operacional chama-se Trap. Primeiro candle que viola a média móvel. O candle seguinte, no caso aí, perdendo a mínima, você tem uma Uhum. entrada com stop acima e o alvo projetado. Tá? Lembrando que isso aqui não é call de compra e venda, é simplesmente o operacional, dando sinal de entrada. Tá? Visto isso, Certo. a gente pode trazer agora para um gráfico menor. Então a gente ainda sabe que o ativo está em movimentação de baixa dentro de uma perna corretiva. Hoje o índice abre, eu vou trazer no gráfico de 5 minutos. Hoje o índice abre e notem que a gente tem ontem a linha d'água aqui nessa região, último preço negociado. Prestem bastante atenção Uhum. nessa região por causa daqui. E também temos o índice abrindo aqui. Abrindo acima, logo ele deixa para nós aqui o que pode ser encarado aqui como um candle comprador grande, né? Sim. Beleza. Ah, passei a barra ampla, então. Quando ele dá esse gap de alta aí, a gente pensa assim, pô, ele já precificou a abertura? Será que ele vai dar uma chancha para nós entrar, né, Carlitos? Sim. E nota também que a gente tem essa dinâmica aqui do 60, fica até mais fácil da gente ver isso acontecendo, ó. Que é aquela abertura daquelas duas barras na mesma região de preço, tá vendo? Ó? A abertura dessa barra ampla e depois a abertura dessa barra ampla. Uma positiva, outra negativa. Logo a gente marcou com essa setinha aqui a região dessa faixa de preço onde pode ter bastante memória. Quando ele foi nos 5 minutos e começou a fazer esse movimento de alta aqui, até tinha comentado com o Carlinho, opa, quando ele começou a fazer esse movimento de alta aqui, eu até pensei, pô, será que vai ter demanda vendedora defendendo essa região aí, né? Aí nota que depois o ativo começa a trabalhar dentro de triângulo, Triângulo. triângulo simétrico, correto? Correto. Ele
rompe o triângulo aqui, certo? Uhum. Beleza. Depois ele faz um reteste nas costas do triângulo aqui, tá vendo? Ele rompe, volta a testar. Sim, E também se trata de uma região de fundo anterior rompido, tá vendo? Aqui, sim. onde ele faz rompeu, voltou a Triângulo. testar. Se você quiser trazer por 3 minutos para tentar filtrar uma entrada ali, ele dá uma pinça aqui, tá vendo? Ó, Sim, uma pinça aí nessa região. Towers. Beleza. Vamos trazer por 5 minutos de novo, porque a figura, a estrutura aqui foi perdida, certo? Então a gente pode até projetar a amplitude dessa estrutura o lado rompido, que no caso aqui foi para venda. Só que ele não dá alvo, tá vendo? Sim. A amplitude dessa estrutura ficava aqui nessa região de fundo anterior. Ele poderia ir? Poderia, mas tinha duas barreiras passando aqui que provavelmente impediria o preço de passar, que depois eu vou trocar o gráfico que a gente vai ver, tá? Uhum. Então, uma entrada poderia ser feita, trazendo por 3 minutos, nesses Twin Towers aqui, né? Que eles falam pinça, não sei, certo? Se a gente colocar Certo. as médias aqui, a gente pode ver que nesse momento a gente tinha a 21 ancorando o preço, a 51 também ancorando o preço, e a 72 estava quase flat nesse momento aí, certo? Certo. Beleza. Então, esse foi o único movimento que eu acho que o índice entregou hoje, assim, graficamente, visivelmente, foi esse movimento aqui, tá vendo, Carlinhos? Sim. É, De- foi mais essa parte do movimento que depois ele fica meio lateral, meio esquisito de operar. Ele fica esquisito porque ele estava esperando, provavelmente, a fala do Jeremy Powell, né? Presidente do Fed. E depois, basicamente, o índice entrega essa amplitude de baixa aqui, faz um movimento que eu até achei que fosse um movimento corretivo e um troca de polaridade nessa região aqui, ó. Realmente essa região Sim. aqui foi bastante respeitada ao longo do pregão. Só que aí ele vem dar esse outro movimento de amplitude de baixa e aqui a questão interessante. Regiões de memória de preço no seu gráfico. Por quê? Abertura de barra ampla, região de 61 de Fibonacci, centro de triângulo, enfim. O alvo do triângulo era lá embaixo, mais ou menos aqui nesse fundo anterior, certo? Mas para ele chegar lá, tinha três coisas ali que estava meio que impedindo ele. Aí eu vou pôr aqui, agora nesse aqui, ó. Que era o que estava passando aí? A primeira coisa que estava passando aqui era ver o VWAP semanal. Essa linha rosa aqui era ver o VWAP semanal, tanto é que quando ela foi ter testado, olha a demanda compradora segurando o preço, tá vendo? Uhum. Segunda coisa é a linha d'água, que é essa linha preta, certo? Certo. Que a linha d'água nada mais é do que o último preço negociado no pregão anterior. A outra coisa é essa linha laranja aqui, que é o que? É o preço de ajuste. É o ajuste do dia anterior funcionando como suporte dinâmico, certo? Certo. Poderia ter dado alvo dessa figura aqui quando a gente projetou isso aqui para baixo, que dava mais ou menos aqui, que inclusive era na região até de número redondo, 109 mil, só que ele teria que Poderia. passar, vamos lá, primeiro, fundo anterior, segundo, VWAP, terceiro, linha d'água, quarto, linha do ajuste. Ou Tinha, seja, já é bem, tava bem complicado. exato, então Algum player tava segurando para ele não passar daí. tinha, tinha barreiras no caso, certo? Uhum. Então, dessa forma, você observando o gráfico, com essas indicações ali, mostrando que provavelmente tem uma região que pode ser defendida. E se você tá, não sei por que razão, isso pouco importa, vendido a partir daqui, desse ponto, por exemplo, quando ele chegou aqui, saiba que você já tem que começar a proteger sua operação, Sim. certo? Uhum. Carlinhos, basicamente o que eu vi para índice foi isso, porque depois nota que ele fica trabalhando aqui, ele pega aqui essa região aqui, ó, fica travado. Depois ele trava aqui de novo. Realmente foi um dia bem.
bem ruim. E lembrando que quando ele dá essas movimentações aqui, ó, já é na fala do Jeremy Powell. Então ele tem esse pequeno pico de volatilidade ali que ele começou a subir muito forte, cair muito forte, só que depois ele descansa aqui, ó, e consegue até encerrar o dia, ó, acima dessa congestão aqui, tá Sim, vendo? aham, Vamos ver amanhã se o centro do triângulo simétrico aqui vai ser uma região que vai ter memória de preço, correto? correto. O que a gente pode ver para amanhã, Carlinhos? Ó, o canal aqui tem que ser atualizado, certo? Porque ele não pagou a Não estrutura deu do alvo canal, ainda. tá vendo? Não, Uhum, vou pagar, eu vou atualizar ele. Eu vou trazer então, opa, vou trazer ele para cá, aqui, certo? certo. Essa região aqui eu vou desmarcar e essa aqui eu vou desmarcar para não ficar muita linha. Isso aqui muita linha. Não ficar muito Pronto, poluído. exatamente. Então, É basicamente, importante, basicamente as regiões mais importantes para deixar marcada é tipo o suporte, resistência e tipo linha d'água, linha de ajuste, a como chama, caramba, esqueci, o centro do centro do triângulo triângulo simétrico. simétrico e barra ampla, né? Mas É, aí a barra ampla já é mais para barra ampla e triângulo simétrico é mais para a parte de ponto de parada, né? sim. Inclusive, João, uma coisa que a gente deixou de falar, dá um zoom aí, fazendo um favor. Foi essa parte aqui. Não, dá um zoom, fazendo um favor. Aumentar, aumentar? Isso. Que aqui, ó, ele poderia até ter dado alvo aqui embaixo e tudo mais. Porém, aqui, ó, a gente acabou tendo uma divergência. Ah, A bem gente acabou tendo lembrada, uma Carlinhos. divergência de tipo A Vou pôr agora no aqui, ó. índice hoje. Que inclusive a gente acabou vendo até na hora. E foi a hora que você pulou fora da operação, lembra? Isso. Foi a hora que eu saí fora. Porque a gente tem a diver bem lembrado, hein, Carlinhos? Tinha esquecido, ó. A gente está no gráfico de 3 minutos. A gente tem aqui esse fundo no gráfico aqui. E no oscilador a gente tem um fundo aqui. Depois aqui a gente tem fundo abaixo de fundo anterior no gráfico. E aqui no oscilador a gente já tem fundo acima. Pra Então cima. logo a gente tem uma divergência do tipo A. Logo, se você está vendido ali. Melhor pular fora porque Exatamente. Se seu precioso. dependendo do teu ponto de entrada, tipo, te tira. Isso. Não pode ter preciosismo, né? Porque vamos falar, É o cara lógico. que pegou um trade igual aqui, conseguiu carregar até aqui, poxa vida, um belo de um trade, Pô, certo? Bem observado, belo bem não trade lembrado, Carlinhos, eu mesmo. tinha esquecido. Bela divergência aqui. Lembrando que operar essa divergência aqui na ponta compradora, é o movimento vigente nesse momento do índice era de baixa. Então, no caso aí, você estaria operando contra o movimento vigente no gráfico de 3 minutos. Porque Uhum. se a gente for olhar à luz da ótica de tempos gráficos maiores, como por exemplo, no gráfico de 60, e agora eu faço até, vou até apagar um pouco os estudos aqui, ó. A gente vê que ele ainda está dentro de um zigue-zague ascendente, tá vendo? Aham. Ó, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. O que a gente vê aqui que se for o caso, ele veio simplesmente fazer uma troca de polaridade nessa região do gráfico aqui, Carlinhos. Sim. Visão bem De um tempo interessante. gráfico maior, um tempo gráfico de 60 minutos. E se a gente Uhum. aumentar esse tempo gráfico um pouquinho mais ainda para 120, opa, para 120 minutos, ó, a gente tem aqui essa questão aqui, ó, que eu acho que é uma região que quando ele voltar, se e porventura ele voltar a testar essa região, pode ser que seja uma e, bom, Carlinhos já Olha, região ainda de ó. número redondo. Carlinhos já matou aí, entendeu? Então vamos ficar de olho nessa questão dessa barra ampla aí do 120. Mas para mim, o índice, movimentação de alta ainda, movimentação de alta dentro daquela perspectiva daquela perna de correção, certo? Sim, certo. Bom, Carlinhos, o que eu vejo para amanhã basicamente é isso. Tem mais alguma coisa para?
Acrescentar? Não, já era mais isso mesmo. É, você tinha me falado da divergência, eu tinha esquecido dela, cara. Ainda bem que você lembrou. E uma divergência bonita, diga-se de passagem. Sim, sim, mas divergência bem menor. Vamos pro dólar? Bora pro Doleta. Doleta. Doleta frustrando a gente aqui, mas entretanto, numa região que eu vou tacar aqui o gráfico semanal pra gente ver. O dólar aqui, ele faz um movimento de amplitude de baixa, marca um duplo fundo, rompe. A gente projetou essa primeira estrutura dessa lateralidade, ele pagou. Fez o reteste, rompeu 61,8. A gente esperava que ele viesse buscar a raiz do movimento, só que hoje, olha aqui, Sim, ele volta a trabalhar dentro dessa faixa de preço aqui, tá vendo? sim. Dessa congestão aí, tá? Lembrando que ele perde Fibonacci aqui, ó. A gente aguardava que ele viesse buscar a raiz do movimento mais ou menos aqui, né? Não foi, Uhum. não foi. Beleza, tudo bem, não tem problema. Só que se a gente jogar isso aqui no gráfico semanal, opa, olha a abertura dessa barra aqui segurando. Tá vendo? Foi bem nela mesmo. Tá vendo? Abertura de uma barra ampla do semanal, tá? Se a gente for trazer pra um gráfico maior ainda para um gráfico mensal, a gente pode ver que essa abertura dessa barra aqui, ó, opa, caramba, aí, a abertura desta barra aqui mensal e desta barra aqui mensal, cada uma com uma ponta contrária, tá vendo? Uma Uhum. ponta compradora e a ponta vendedora. Pode ser um indício que o dólar pode ficar preso dentro desse patamar de preço aqui? Sim. Pode. Fibonacci aqui já não faz mais sentido deixar marcado. Então eu vou Já marcar. foi. Certinho já foi. O alvo dessa operação aqui, ó. Primeiro, o alvo, a projeção dessa lateralidade aqui, ele já pagou uma vez, não pagou duas, tá vendo? Então eu vou desmarcar Uhum. para a gente fazer uma marcação nova aqui no dólar. Por quê? Ele atualizou a movimentação dele, né? Então a gente pode ter como região, essa região aqui como uma região de memória de preço compradora, certo? Certo. Essa região aqui como memória de preço eu vou deixar a própria abertura da barra, porque ela já está passando nessa região aí, tá vendo? Uhum. E basicamente dólar é isso, não tem muita coisa que fazer. Se a gente for colocar as médias agora, a gente pode ver que nesse momento as três médias até estão inclinadas para baixo, né? A 72, a Sim, 51 e a 21 estão inclinadas para baixo. Só que eu agora aí, Carlinhos, eu não consigo ver nada. também não. Preço embaralhou tudo, tá tudo muito estranho, tudo muito confuso. Então, o dólar no diário eu não consigo ver absolutamente nada. Nada Também mesmo, não. tá? Se a gente for trazer agora para o viés dos 5 minutos, para um gráfico limpo, a gente tinha o dólar trabalhando dentro desse canal de baixa aqui, certo, Carlinhos? Certo. Quando ele perde esse canal de baixa aqui, ó, a gente projetou ele, só que também ele não andou a favor, tá vendo? Uhum. Então a gente pode até atualizar essa questão desse canal aqui, tá? Mas o dólar hoje, dólar muito mais técnico do que o índice, né, Carlinhos? Muito mais técnico. Nossa, demais. Porque a gente vê essa situação aqui, por exemplo, em que ele faz o movimento de Nossa. amplitude de baixa, retesta a região, entra a demanda e joga o preço para baixo. Durante a movimentação dessa perna de baixo aqui, a gente pode até colocar as médias para ver se tinha as médias ancorando o preço. Temos aqui um troca de polaridade aqui nessa região, tá vendo? Ó? Sim. Ó, fundo, fundo, rompeu, retestou. Aqui tem um 2 trade de venda. E Aqui, novamente ali na frente a gente tem uma troca de polaridade e um preço de fechamento de reversão também. marca aí, Logo Carlinhos. naquele topo da frente. Marca aí, marca aí. Aqui, ó. Preço de fechamento de versão. Máximo acima da máxima dos dois últimos candles. Fechamento desse candle abaixo do fechamento do candle anterior. Foi uma entrada.
uma entrada. Exatamente. Você tinha aí a média de 51 e de 72 ancorando o preço. Uma entrada. Se a gente vê. Deixa eu ver assim com a VWAP. A VWAP por uma moeda também não estava aqui. Então tinha uma entrada até que interessante ali nesse patamar de preço. Lembrando que Uhum. tanto o índice quanto o dólar, a gente pode observar uma questão. Se a gente colocar aqui no gráfico limpo, a gente pode ver que o dólar não faz o fechamento do gap, tá vendo? Sim, Já o índice faz. Então vamos ficar atento no dólar amanhã, se ele vem fazer o fechamento desse gap aqui, né? sim. Tá? Essa barra ampla do 120 aqui, eu só vou puxando um pouco mais à frente aqui, certo? Essa linha aqui eu vou desmarcar porque está longe agora, para não ficar poluído o gráfico. Aqui, deixa eu ver se cabe, né, Carlinho? Esse canalzinho Ah, cabe. Deixa eu só acertar ele um pouquinho melhor aqui. Aqui. É capaz se a gente colocar a linha do meio do canal, deixa eu só ver como é que vai tá funcionando a linha do meio do canal aqui. É, nota que como tem algumas vezes a linha central funcionando aqui como suporte e resistência dinâmico. Já marcado, né? Quem sabe? A gente tem agora aqui para amanhã essa região aqui como uma região importante. A gente tem máxima e a gente tem mínima, certo? certo. Carlinhos, vai ficar poluído o gráfico, tá? Mas a Uhum. gente tem uma outra. A gente pode trabalhar com essa pequena estrutura aqui. Eu acho que cabe, ó. Isso aqui, ó. Tá vendo? Então, Uhum. vamos ver. Ctrl C, Ctrl V, se tem essa situação. Aí, tá vendo? Mas olha só como é que fica o gráfico. Polui demais, tá vendo? Sim. Mas tudo bem, vou até Falando trocar a cor de bastante. estranho aqui. Colocar um azul, pra ficar diferente. Então a gente tem a questão dessa estrutura de baixa aqui no dólar, né? A gente vê ele trabalhando dentro de um canal de baixa, deixando uma estrutura de baixa. Porventura amanhã ele perder essa estrutura aqui, o que você pode fazer? Você pode replicar a Aproveitar. amplitude para cima, caso ele venha a perder, né? Do contrário, você deixa assim no seu gráfico e vamos ver o que ele vai fazer amanhã ao longo do pregão. Beleza? Beleza. Carlinho, considerações? Acho que era mais isso, João. Mais isso, né? Ah, vamos dar uma olhadinha no Ibov diário rapidinho, só pra gente ver o que o Ibov tá fazendo. O Claro. Ibov tá até mais bonito, Carlinho, olha só. Nossa, O bem Ibov melhor, tá mano. mais bonito. Lembrando que essa linha tracejada aqui nada mais é que uma abertura do gráfico semanal, tá? Uma abertura de uma barra Hum. ampla do semanal. E se a gente trazer para o gráfico diário agora aqui, a gente vê que o Ibov nesse exato momento vindo testar só essa região aqui. Tem pouca memória de preço aqui, né, Carlinhos? Nossa. Olha quantas vezes essa região é testada e trocada polaridade. Era suporte por duas vezes aqui. Rompe se torna resistência por uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí vai embora. Aí vem aqui, suporte uma, duas vezes. Três, rompe, resistência uma e agora duas vezes. É importante essa região no gráfico aí, Carlinhos? Oh, Poxa vida. sem dúvida. A gente pode até ver como é que tá as médias nesse Importantíssimo. momento, ó. A 21 foi Nossa. viol... Ah, na verdade a 21 foi violada ontem, tá vendo, ó? Uhum. Então, não 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 perdeu a mínima desse candle, então não tem mais o trap, tá? O que você tem Uhum. agora, o que você tem agora é um troca de polaridade, correto? Certo. Uma coisa que eu não fiz ainda, Carlinho. Vou traçar um Fibonacci aqui só pra gente ver qual é que é. Onde ele tá, né?
Ele Bateu em 38 e retraiu. bateu em 38 e retraiu. E o índice futuro, deixa eu ver se tá no contrato contra já tá descontado os juros aqui. O índice futuro não violou 38. Já o Ibov violou 38, tá vendo? Violou. Uhum. Tá. O Ibov tá até mais fácil de se observar, né? E deixa até um candlezinho convidativo para você tentar pegar uma venda aí nesse patamar, né? Uhum. Então vamos ver amanhã como é que vai se desenvolver o Ibov, o dólar e o nosso querido índice. Certo, Carlitos? Certíssimo. Então é só isso aí mesmo. Um abraço e até amanhã. Falou, tchau, tchau.